Bom dia a todos. Nosso seminário é sobre medicamentos na gestação da Liga de Ginecologia e Obstetrícia da FURG, a LIACO. As integrantes desse seminário sou eu, Gabriela Palau, Raíza Rangel e a Brenda Siqueira. Pode passar. Esses serão os tópicos a serem abordados nesse seminário e eu vou começar falando sobre a teratogenicidade. Pode passar. Em decorrência das alterações fisiológicas que as mulheres sofrem durante a gestação, existe uma gama de medicamentos que são prescritos à mulher nessa fase. Sendo assim, o acompanhamento clínico de gestantes pelo farmacêutico torna-se indispensável devido ao elevado número de medicamentos utilizados. Antes do evento da talidomida, no início da década de 60, e que marcou o início da reflexão sobre a ocorrência de efeitos adversos de medicamentos usados durante a gestação, a prevalência da ideia de que o desenvolvimento embrionário humano, ocorrendo no interior do útero materno, estaria relativamente protegido de efeitos embriotóxicos e agentes ambientais. Nesse sentido, os efeitos adversos poderiam ser do tipo tudo ou nada. Ou o estímulo ambiental seria suficientemente drástico para matar o embrião, ou este não seria afetado, e o desenvolvimento intrauterino prosseguiria sem sequelas. Após o nascimento de crianças com malformações severas em consequência do uso de um medicamento no início da gravidez, na ausência de qualquer evidência de toxicidade materna, ocorreu aparentemente uma inversão do dogma anterior. Em princípio, nenhum medicamento seria seguro para o embrião. A história não terminou e a talidomida continua sendo ainda hoje um dramático exemplo dos perigos do uso indiscriminado ou equivocado de medicamentos durante a gravidez. Assim, as anomalias congênitas ou teratogênese são transtornos que podem ser estruturais, funcionais, metabólicos, comportamentais ou hereditários, causados no feto ou embrião, em que compõem uma das principais causas de mortalidade neonatal, devido à exposição a agentes teratogênicos durante a gestação, como o uso de drogas, por exemplo. A teratogênese é qualquer agente físico, químico ou biológico que possa atingir a vida embrionária ou fetal durante a gestação. As exposições aos agentes teratogênicos acarretam danos como malformações, retardo mental, alterações nas estruturas físicas, retardo no crescimento, etc. Sua ação depende de fatores como o estágio do desenvolvimento do conceito, relação dose e efeito, genótipo materno-fetal e mecanismo patogênico específico de cada agente. Uma grande parte dos casos de anomalias congênitas é verificada no início da gestação, devido a esse período ser mais propício ao não conhecimento da gravidez. A teratogenicidade tem sido o dano relacionado ao uso de medicamentos durante a gestação mais estudado. Efeitos teratogênicos geralmente ocorrem no início da gestação, entre a 2ª e 8ª semana após concepção, causando alterações no desenvolvimento e formação de tecidos e órgãos fetais, como malformação cardíaca, do tubo neural ou do palato. O uso de medicamentos e outras substâncias durante a gravidez ou amamentação é um evento extremamente frequente. Em torno de 2/3 das mulheres grávidas usam algum tipo de medicação, além de vitaminas ou suplementos nutricionais. Soma-se a isso ao fato de que 50% das gestações não são planejadas, um estudo mostrou que nesse caso há um risco dobrado de exposição ao potencial teratogênico. Pode passar. Os danos reprodutivos na espécie humana podem ser agrupados em classes principais: perda do concepto, que seria um aborto, morte fetal tardia ou perinatal, ou malformações e ação de um agente teratogênico sobre o embrião. Depende de diversos fatores, como, por exemplo, o estágio do desenvolvimento do concepto. A susceptibilidade a agentes teratogênicos varia segundo o estágio de desenvolvimento do concepto no momento da sua exposição. Se ocorrer nas primeiras semanas, produz o efeito do tudo ou nada, como já dito. Ou seja, pode haver a letalidade do embrião ou taxas de malformações similares. Logo em seguida, inicia-se o período da organogênese, entre a 3ª e a 8ª semana, que é o período mais crítico em relação às malformações. Por exemplo, o tubo neural se fecha entre os dias 15 e 28 após a concepção, e é neste período em que algumas medicações, como o ácido valproico, podem causar defeitos no fechamento do tubo neural. Após o dia 28, o tubo neural já está fechado e esse tipo de defeito não ocorre mais.
No sentido inverso, a suplementação com ácido fólico, que sabidamente reduz a incidência dessas malformações, não terá mais efeito se implementada depois do primeiro mês de gravidez. Alguns teratógenos, entretanto, terão efeitos mesmo depois da organogênese, como é o caso dos fármacos inibidores da enzima conversora da angiotensina, que atuam causando insuficiência renal e fetal. Acerca da relação entre dose e efeito... pode continuar aí. As manifestações do desenvolvimento anormal aumentam à medida que se incrementa a dose do agente, variando desde nenhum efeito, passando pelos danos funcionais e malformações até a morte do concepto. E em relação ao genótipo materno-fetal, a heterogeneidade genética, tanto da mãe como do feto, pode conferir maior suscetibilidade ou resistência à manifestação de um determinado agente. Nem sempre as gestações elas são livres de intercorrências e muitas vezes nós temos que lançar mão do uso de medicamentos para poder conter o avanço dessas patologias e garantir uma gestação, que a gestação se prossiga e venha a termo. E de que forma a gente pode garantir que isso está sendo feito da maneira mais segura? O Food and Drug Administration, o FDA, nos Estados Unidos, conduziu um estudo com base em algumas perguntas que regiam a teratologia experimental. Por que a exposição humana a agentes externos causadores de malformações não apresenta sempre os mesmos resultados? E por que mães expostas a esses agentes químicos, físicos ou biológicos nem sempre geram indivíduos portadores de malformações? Por que dados experimentais obtidos em laboratórios muitas vezes são conflitantes entre si e os observados na espécie humana? Por que os testes realizados em diferentes espécies de animais de laboratório podem apresentar resultados diametralmente diversos, ocorrendo mesmo em animais de mesma espécie? Os estudos epidemiológicos laboratoriais demonstraram indubitavelmente que a exposição materna a agentes físicos, biológicos ou químicos poderia comprometer o desenvolvimento intrauterino do concepto. Assim, os testes relativos à exposição materna a agentes químicos passaram a ser obrigatórios e regulamentados internacionalmente devido às múltiplas formas pelas quais mamíferos e principalmente o homem são expostos a esses agentes. Hoje sabe-se que a maioria dos agentes químicos atravessa facilmente a placenta, por meio de simples gradientes de concentração, desde que possuam propriedades físico-químicas necessárias para transpor membranas. Além disso, pode-se dizer que existe para cada agente químico uma dose limite a partir da qual começam a ser observados os efeitos tóxicos sobre o desenvolvimento embriofetal. Ou seja, existe uma dose máxima e uma dose máxima que você pode usar sem causar teratogênese. Então, de todo o estudo, de todo o conhecimento gerado, formaram-se alguns princípios, sendo eles: a resposta do organismo embriofetal a um agente teratógeno é amplamente dependente do seu genótipo. Assim, pode-se observar que existe uma sensibilidade diferente entre as espécies animais ou mesmo dentro da mesma espécie. A resposta do organismo embriofetal ao agente teratógeno varia, dependendo do estágio de desenvolvimento em que se encontra. Então, dependendo do estágio da gestação, primeiro, segundo, terceiro trimestre, tem medicamentos que podem ou não podem ser usados. A exposição intrauterina a agentes teratógenos em períodos de desenvolvimento e sensibilidade diferentes pode levar ao aparecimento de efeitos tóxicos diversos sobre o organismo embriofetal e, consequentemente, serem observados ao nascimento com diferentes alterações. A exposição a agentes químicos pode resultar em efeitos tóxicos sobre a reprodução em mamíferos, não somente durante o período que compreende a gestação, mas durante todo o seu ciclo reprodutivo. Para que se pudesse avaliar o efeito de um agente sobre todas as etapas, o FDA propôs uma divisão que, assim, uma substância química, ela pode ter um efeito tóxico sobre o embrião ou sobre o feto. E aí esse efeito ele pode ser reversível ou irreversível. Dos efeitos irreversíveis, ele pode ser compatível ou não com a vida. Se ele for incompatível com a vida, leva à morte fetal. Sendo compatível com a vida, ele pode gerar alterações funcionais, morfológicas ou mutações. E o efeito sendo reversível pode levar um recém-nascido normal ou um falso negativo. Os
testes de toxicidade neonatal avaliam a toxicidade do desenvolvimento ou de teratogenicidade de exposição de mamíferos a agentes químicos durante o período de gestação. Então, eles são obrigatórios e são utilizados com animais, avaliam-se a dose utilizada com a maior dose experimental, a menor dose experimental, obtendo-se a dose intermediária, o período de exposição, a via de administração, se é VO, se é EV, e a partir disso se delineia todo o estudo para poder garantir se uma droga é segura ou não. Com base em todos esses estudos, o FDA montou essa tabela com essas categorias, tendo a categoria A, B, C, D e X. A categoria A mostra que estudos controlados demonstram não haver risco daquele medicamento. A categoria B, sem evidência de risco humano. C, o risco não pode ser afastado. D, evidência positiva de risco. E evidência X, totalmente contraindicado na gravidez. O médico que está avaliando o paciente, ele precisa levar em conta que tipo de patologia o paciente está naquele momento, a forma de tratar, quais são os medicamentos disponíveis para poder tratar aquela patologia, de que forma pode ser feito, qual vai ser a via de administração que vai ser feita, em que trimestre da gestação aquela gestante se encontra, se é uma gestante previamente ígida, se é uma gestante que já carrega consigo problemas de saúde, e a partir daí escolher a melhor terapêutica. Mas tendo essas categorias para a gente se embasar, que vem na bula especificado direitinho qual é a categoria daquele medicamento, nos dá suporte para uma decisão mais bem tomada, baseada em evidência. Aqui eu coloquei essa tabelinha com alguns exemplos de medicações que têm um risco teratogênico significativo em humanos. E aqui eu vou mostrar alguns que acabam sendo muito comuns na prática médica, a gente acaba vendo bastante, né? Eu vou começar aqui com a carbamazepina, tá bom? A cocaína, que nós sabemos que tem pessoas que fazem uso, né? Etanol, muitas pessoas fazendo uso de etanol. Ácido valproico também. A fenitoína, que muitas vezes é utilizada até em contexto de emergência. Então, se chega uma paciente feminina num quadro convulsivo e resolve dentalizar o paciente, tem que ter cuidado, pensar que pode ser uma possível gestação. Fluconazol, que é um medicamento antifúngico, muitas vezes usado de maneira oral. Os inibidores da ECA, captopril e enalapril, muita gente usa esses medicamentos para controle da pressão arterial. A isotretinoína, que é um remédio muito utilizado por adolescentes para o controle da acne. O lítio para transtorno bipolar. O misoprostol, ele é utilizado, né, como abortivo. Então, muitas vezes, se não é utilizado da forma correta, o processo de aborto não se dá por completo, pode gerar teratogênese. O propatiltiuracil, a talidomida, como a Gabi acabou de falar. Então, a partir daí, pergunto, paciente com pré-eclâmpsia, a primeira sinal da pré-eclâmpsia que chega pra gente é uma hipertensão arterial gestacional. A gente pode chegar e já dar um captopril, que é a primeira coisa que a gente dá, que a gente pensa em dar quando chega num contexto de emergência. Infecção do trato urinário, a gente pode já dar uma nitrofurantoína, ou a gente tem que repensar quais são os medicamentos de escolha. Dentro das classes de medicamentos de primeira escolha para infecção do trato urinário, que é super comum entre gestantes, não tem nenhum medicamento de classe A. E então a gente tem que escolher dentro de classe B, que são cefalexina de terceira geração. Então precisamos escolher um pouco melhor. A candidíase. Muitas vezes, muita gente já vai lá e fluconazol via oral. O fluconazol seria uma boa opção. Na candidíase, durante a gestação, usa-se a enistatina. Cefaleia, aquela dipirona que todo mundo tem em casa, é realmente segura no uso da gestação? Então,
ao acompanhar uma paciente gestante, lembrar para ela que a automedicação dela nesse momento não é só dela. É explicar a questão da barreira placentária, que os agentes químicos, eles têm ela é permeável a esses agentes químicos dos medicamentos, e que a automedicação é totalmente contraindicada em todos os momentos da vida. Mas durante a gestação, essa contraindicação se torna ainda mais forte. Então, a medicação durante a gestação pode ser usada, mas de maneira bem indicada e segura. Obrigada.